Bom dia, passando com a poderosa palavra de Deus nesta manhã, a palavra que salva, a palavra que cura, que liberta e que batiza com o Espírito Santo e que nos leva para o céu. Quero deixar nesta manhã uma meditação, uma breve meditação que fica em 1 Samuel 16, versículo 13, que diz assim: Então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. Aleluia. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. Aleluia. Esse texto bíblico, ele se refere à unção de Davi, quando ele foi ungido perante os seus irmãos e a sua família como futuro rei de Israel. E então a palavra do Senhor Jesus diz que o Espírito, aleluia, e desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Coisa linda, né? Aleluia, eu estava pensando ainda hoje, nesta manhã, falando com Deus, quantas vezes nós desejamos mudanças nas nossas vidas, que muitas vezes por nós mesmos nós não conseguimos. Nós oramos, nós pedimos, Senhor, eu quero mudar isso, eu quero mudar aquilo na minha vida. Aleluia, mas eu quero dizer, aleluia, que quando o Espírito de Deus, aleluia, se apoderar de nós, aleluia, nós demos esse lugar, aleluia, para que o Espírito Santo, aleluia, a presença de Deus, haja na nossa vida naturalmente. Tudo aquilo que nós não conseguimos naturalmente, aleluia, aleluia, espiritualmente, pelo poder de Deus, nós vamos conseguir vencer, nós vamos conseguir mudar, nós vamos conseguir transformar aquilo que nós desejamos na nossa vida, né? Quantas vezes eu oro e falo, Senhor, muda isso na minha vida, esse meu jeito, essa minha atitude, esse meu modo de falar. E às vezes eu falo, Senhor, de mim mesma eu não consigo, Senhor. De mim mesma eu não posso, mas Tu podes, Pai. Aquilo que eu não posso, Tu podes, aleluia. Mas quando o Espírito de Deus, verdadeiramente, Ele se apossa de nós, aleluia, aleluia. Ele, aleluia, Ele faz todas as coisas, faz tudo aquilo que é impossível para nós fazermos, que é impossível para nós realizarmos. Esse apoderamento, eu estava vendo o significado da palavra apoderamento, né? Se apoderar, aleluia, quer dizer propriedade, né? Nós somos propriedade do Senhor. O Espírito se apropriou de Davi, tomou posse, dominou, aleluia. É assim que o Senhor faz nas nossas vidas. O Senhor é o nosso dono. Nós somos propriedades exclusivas de Deus. Aleluia. Como diz, né? Vou ler aqui mais uma palavra que diz aqui em 1 Pedro, louvado seja o nome do Senhor. 1 Pedro 2:9 diz assim: Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, aleluia, aleluia, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, que em outro tempo não eras povo, aleluia, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Nós somos
aleluia, a geração eleita, o sacerdócio real, nós somos a nação santa, o povo adquirido, aleluia, somos propriedade exclusiva do nosso Deus. É por isso que o Espírito Santo de Deus, aleluia, se apodera de nós quando nós o aceitamos como Senhor e Salvador da nossa vida. Aleluia, o Espírito Santo se apodera de nós e Ele é que nos dá a capacidade, aleluia, de sermos transformados por Ele, de fazermos a sua missão. Ele nos fortalece, Ele nos ajuda em tudo que nós precisamos, aleluia, o qual, aleluia, foi diferente na vida de Saul, aleluia, aleluia, que perdeu, aleluia, essa presença, aleluia, aleluia, o Espírito de Deus, o Espírito Santo de Deus deixou, aleluia, de se apoderar dele por causa da rebelião, por causa do pecado, aleluia, da desobediência, aleluia. Enquanto que Davi, aleluia, aleluia, foi um grande homem, um grande guerreiro, aleluia, a qual o Senhor deu inúmeras batalhas a ele, vencidas, ganhas, porque em tudo, aleluia, o Espírito Santo de Deus era com ele. Então o Espírito Santo se apoderou de Davi, diz a palavra. Desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi e ele se tornou em outro homem. Aleluia. Quero dizer nesta manhã que quando o Espírito Santo se apodera de nós, nós nos tornamos uma nova criatura, uma nova pessoa. O Senhor nos dá o poder de sermos transformados. Aleluia. Aleluia, Senhor. Aquilo que eu não consigo mudar em mim, que eu peço, que eu oro, Senhor, muda isso, muda aquilo. Aleluia, aleluia. O Senhor tem poder de transformar pelo poder da palavra de Deus, pelo seu Espírito Santo na nossa vida, que nos regenera, aleluia, que nos transforma, que nos limpa, que nos purifica, que nos santifica, aleluia. Louvado seja Deus, que o Espírito Santo de Deus nessa manhã, aleluia, continue a se apoderar de nós a cada dia, não somente naquele dia em que nós o aceitamos lá, quando nós confessamos, aleluia, ao Senhor, mas todos os dias da nossa vida que, aleluia, nós possamos estar, aleluia, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, sendo trabalhados, sendo edificados, sendo realmente transformados. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu falei, Senhor, que palavra, Senhor, eu trago para esta manhã, para as nossas vidas. Eu não sei, não quero falar de mim mesmo uma palavra, mas eu quero que essa palavra ela venha, Senhor, da parte do Senhor. E o Senhor colocou no meu coração. E o Espírito do Senhor se apoderou de Davi e ele se tornou em outro homem. Se você deseja, aleluia, se tornar um outro homem, se você deseja se tornar uma outra mulher, aleluia, esse é o caminho. Esse é o único caminho, porque a palavra de Deus diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por Ele. Então só Ele tem esse poder, aleluia, de transformar as nossas vidas e de se apoderar de nós, aleluia, para fazer a sua boa obra, a sua vontade. Nós deixamos de fazer as nossas vontades para fazer a vontade do Pai. Nós deixamos de agradar muitas vezes a nós mesmos para agradar aquele, aleluia, que tudo faz por nós, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Tem uma palavra também que diz em Isaías 61, e o Espírito do Senhor está sobre mim,
né? Não está falando se apoderou, mas está dizendo está sobre mim, pelo que ele me ungiu. Aleluia. O Senhor nos escolheu, o Senhor nos ungiu, assim como ele ungiu a Davi, assim como ele honrou a Davi, assim como ele deu inúmeras vitórias a Davi, aleluia. Aleluia, ele também, aleluia. Ele nos dá e nos dará, aleluia, muitas vitórias. Creia, aleluia, na vitória que o Senhor tem preparada para você. Eu não sei pelo que você está, aleluia, orando, o que você está precisando, aleluia, qual a mudança, aleluia, que você está desejando na sua vida. Aleluia, mas eu quero dizer que a partir do momento, aleluia, que você deixar o Espírito Santo trabalhar, se apoderar da sua vida, ele fará coisas que você jamais imaginou que você conseguiria, porque na verdade não somos nós, é o Senhor. Você vai viver coisas que você jamais imaginou que você viveria, porque não é você, é o Senhor. Aleluia, quando nós damos a primazia, como nós colocamos o Senhor, aleluia, no centro, aleluia, da nossa vida, aleluia, o Senhor, aleluia, Ele faz, aleluia, e as demais coisas são apenas acréscimos, porque nós colocamos em primeiro lugar, aleluia, o Senhor na nossa vida. Ele tem que ser a primazia, ele tem que ter o primeiro lugar. A palavra de Deus diz que nós não podemos amar nem nossos filhos, nem marido, nem esposa, nem ninguém a mais do que o Senhor, porque quem faz isso não é digno do Senhor. Aleluia, então nós temos que amar o Senhor, aleluia, amar ao Senhor e ao nosso próximo como a nós mesmos, mas amar o Senhor sobre todas as coisas. Em primeiro lugar, sempre colocar o Senhor, aleluia, à frente de tudo na nossa vida. Tudo que nós formos fazer, tudo que nós formos planejar, aleluia, nós temos que colocar o Senhor, aleluia, à frente de todos os nossos planos, dos nossos objetivos, até de uma viagem que você planeja fazer, você tem que estar orando, você tem que estar buscando tudo na nossa vida, aleluia, tem que ser na direção do Senhor, e assim nós seremos abençoados, e assim nós seremos, né? O Senhor sempre confirmará, aleluia, a sua boa palavra, aleluia. Muitas vezes, talvez em algum momento ele diga não, porque como pais, muitas vezes nem sempre nós dizemos sim, tudo para os nossos filhos. Muitas vezes nós falamos não, não é o momento. Aleluia, porque o Pai, Ele nos ama. Assim como o Pai se compadece dos seus filhos, a palavra de Deus diz que o Senhor nos ama. Aleluia, e Ele quer o melhor para nós. Muitas vezes nós achamos que o melhor é isso, mas muitas vezes o não de Deus é livramento, muitas vezes o não de Deus é nos guardando, aleluia, é nos preparando para algo muito melhor e maior lá na frente, ao qual nós não entendemos. Então, o segredo da nossa vida é o Senhor. O segredo da nossa vida é o Espírito do Senhor se apoderou, aleluia, de mim. O Espírito de Deus se apoderou de você e Ele tem nos tornado em outro homem, em uma outra mulher, pela fé, pelo poder da palavra de Deus. Essa palavra que eu deixo nessa manhã, vou estar orando nesse momento, pedindo a bênção do Senhor sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre os seus negócios, sobre a sua empresa, sobre tudo aquilo que você está planejando, aleluia, que o Senhor confirme as obras das suas mãos em nome do Senhor Jesus. Senhor, meu Deus, meu Pai, mais uma manhã na Tua presença, Deus, Espírito Santo de Deus, venha se apoderar de nós, Pai, a ponto de nos transformar, Senhor, em outro homem, em outra mulher, Senhor, a ponto, Senhor, das pessoas terem que nos conhecer de novo, Senhor,
Quantas vezes, Senhor, nós queremos mudar, aleluia, Senhor, atitudes, comportamentos, Senhor, na nossa vida, nosso modo de falar, nosso modo de pensar, nosso modo de agir, e nós não conseguimos de nós mesmos, Senhor, aquilo que nós não podemos, nós sabemos que Tu podes, Senhor. Vem com transformação, Senhor, nesta manhã. Se apodera de nós, Pai, em nome do Senhor Jesus. Se apodera de nós pelo Teu Espírito Santo e transforma a nossa vida, a nossa história. Deus, Senhor, esteja honrando os Teus filhos, abençoando os Teus filhos, prosperando, edificando as suas casas, Pai, edificando as suas vidas na rocha. O Senhor é a nossa rocha, o Senhor é o nosso rochedo forte, Pai. Deus, continua guardando a família, as famílias dos teus servos, continua guardando a entrada, a saída, cega os seus inimigos, Pai. Que nos tornemos invisíveis aos olhos do inimigo, Senhor, quando saímos pela rua para trabalhar, Senhor, para fazer alguma coisa. Senhor, cega os nossos inimigos, cega os nossos adversários, Pai. Deus, em nome de Jesus, entra com cura nesta manhã, com restauração, com renovo, com força, com unção, com porção dobrada do Teu Espírito, Senhor. Renova, Senhor, os Teus servos como as águias, Pai. Deus, em nome de Jesus, esteja fortalecendo os joelhos trementes, Senhor, que não mais consegue se dobrar diante da Tua presença, as mãos fracas que não conseguem mais se levantar, Senhor, para te adorar, meu Pai. Deus faz uma grande obra, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Ah, Senhor, faz uma grande obra, Deus, Espírito de Deus, se apodera de nós e faz o Teu querer na nossa vida nesta manhã, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, opera os Teus milagres, Teus prodígios e as Tuas maravilhas, porque Tu não mudou, Senhor. Tua palavra diz que Tu és o mesmo Deus ontem, hoje e eternamente, Senhor. Tu és o Deus que salva, aleluia, Senhor. Tu és Deus que cura, que liberta, que transforma, que batiza com o Espírito Santo, aleluia. Deus, em nome de Jesus, sela, Senhor, com Teu Espírito aqueles que ainda não foram batizados com o Espírito Santo e que têm o desejo, Senhor, de serem, aleluia, apoderados pelo Teu Espírito, Pai, em nome de Jesus, através da oração deles, através, Senhor, da busca deles, Pai, venha com Teu selo, Senhor, em nome de Jesus, se apodera, Pai, aleluia, dos Teus servos, Pai, dos jovens que estão se convertendo, Senhor, em nome de Jesus, eles precisam desse batismo, Pai, eles precisam, Senhor, aleluia, serem, aleluia, apoderados, Senhor, eles são propriedades exclusivas do Senhor, porque eles são o futuro da nossa nação, assim como Davi foi ungido, o futuro rei de Israel. Naquele momento ele ainda não exerceu, ainda demorou um tempo, ele ainda continuou, aleluia, cuidando das ovelhas, mas ele já tinha sido ungido o rei de Israel, aleluia. Assim os Teus servos, os jovens, Senhor, precisam ser, Pai, ungidos, precisam ser, aleluia, que o Senhor se apodere deles pelo Teu Espírito para grandes obras que futuramente o Senhor fará na vida de cada um. Levanta, Senhor, missionários, levanta pastores nas casas, nas famílias. Senhor, visita, Senhor, nossas famílias, Pai, em nome de Jesus, Pai. Ah, Deus, em nome de Jesus, Pai, faz uma grande obra nesta manhã na nossa vida. Restaura, Senhor, aleluia. Restaura os lares. Deus, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, faz uma grande obra, meu Senhor. Toma nossas vidas nas Tuas mãos, que esse dia seja um dia de bênção, um dia de vitória, porque nós começamos a nossa manhã já na Tua presença, Senhor. O segredo da nossa vida, do nosso dia ser abençoado, é nós começarmos já pela manhã, Senhor, em oração, aleluia,
lendo a Tua palavra, sendo edificados, Senhor, para que o nosso dia, Senhor, aleluia, o Senhor venha tirar todo embaraço, todo contratempo, que o Senhor venha com livramento. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor venha com uma grande restauração nas nossas vidas físicas, na nossa saúde, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, eu te peço nesta manhã a tua bênção e a tua vitória sobre a vida dos meus irmãos. Em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor nesta manhã. Aleluia. Deus é fiel e maravilhoso. Tome posse dessa palavra. Aleluia. Deixe que o Espírito Santo de Deus faça aquilo que você não pode fazer. Aleluia. Que ele se apodere da tua vida. Aleluia. E faça maravilhas. Aleluia. Em nome do Senhor Jesus. Se você puder, agora ao final da nossa oração, esteja compartilhando com demais pessoas, né? Esse vídeo, se inscrevendo no canal. Esse canal, ele não é meu, ele é nosso, ele é meu, ele é seu, ele é do nosso Senhor Jesus. Ele é para a honra e glória do Senhor, para que nós estejamos unidos como igreja, abençoando, compartilhando uma palavra. Aleluia. A palavra de Deus diz: quão bom e quão suave é que os irmãos estejam em união, uns orando pelos outros. Quantas pessoas só oram por si mesmas, só lembram de si mesmas, não lembram, aleluia, de orar pelo próximo, de ter uma palavra que venha edificar a vida do próximo. Aleluia. Quantas pessoas só pedem oração para si mesma ou para a sua própria casa, para a sua família, mas nós não. Nós aqui, nós estamos orando uns pelos outros. Aleluia. Aleluia. Essa é a vontade do Pai, que nós estejamos unidos. Aleluia, na força do Senhor. A palavra de Deus diz: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, é na força do poder que nós estamos aqui. Não é na nossa força, pela nossa força nós não conseguiríamos, mas o Senhor, aquele que tem adestrado as nossas mãos para as pelejas e nossos dedos para a guerra, o Senhor, aquele que está conosco, o Deus de Jacó, é o nosso auxílio. Então nós estamos aqui em oração, na palavra de Deus, orando, aleluia, edificando uns aos outros. Então abençoe, se você puder, em nome de Jesus, esse canal, compartilhando com outras pessoas, se inscrevendo e dando o seu like, amém? E que o Senhor Jesus te abençoe e te guarde e te faça resplandecer o seu rosto sobre ti, e sobre ti ele derrame a sua paz. E tenha um bom dia, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.